a segunda aula de teologia sistemática. Eu peço aos irmãos a cooperação no silêncio, na compreensão, no desenrolar do estudo, amém? Porque precisamos do estudo, amém? Porque precisamos um dos outros, amém? Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia para Lucas, capítulo 23, verso 42 e 43. Lucas 23, verso 42 e 43. É o texto de abertura para Deus abençoar nossas vidas no dia de hoje, amém? Está escrito assim, irmãos. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Deus amado, nesse momento, Pai eterno, queremos, meu Deus amado, te convidar. Mesmo sabendo que tu já está presente, mas queremos te convidar para fazer parte do nosso coração, para estar dentro da nossa mente, meu Pai amado, para que nós possamos, meu Deus amado, compreender a tua palavra, meu Pai, compreender o que for falo aqui hoje, meu Deus. Abençoa cada um grandemente, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoando aqueles que têm dúvida, aqueles que têm dificuldade, ó Pai, mas que o teu Espírito seja a nossa luz nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para esclarecer qualquer dúvida e também, meu Pai, para que possamos aprender para entrarmos no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Qualquer um das senhoras aí que tem mais prática de cantar, canta um hino, um louvor, em especial um louvor assim rapidinho, amém? Para nós não perdermos tempo, porque, quer dizer, perder tempo se entenda, né? Que louvar a Deus não é perder tempo, em relação ao estudo, amém? As irmãs aí puxam um corinho em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. A único que é digno de receber a honra e a glória. Amém, meu Deus. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Tu és digno, meu Deus, de receber, meu Pai, a honra e a glória. Aleluia, meu Deus. Eterno e imortal, invisível, mas real, A Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. As palmas louvam e engrandecem em nome de Jesus. Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria desde já agradecer a presença dos irmãos aqui presentes e também aqueles que estão nos ouvindo, né, aí pela internet. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E que o Senhor possa estar, ou melhor, que o Senhor possa encontrar em nossos corações, em vossos corações, o desejo de aprender. E, sobretudo, a humildade, que é o que faz nós vencermos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer que, para os irmãos, que ontem tivemos uma reunião, né, com os professores do IBA,
decidimos algumas coisas. Então, algumas novidades, algumas mudanças que a gente queria fazer, no domingo vai ter uma reunião às 2 da tarde. Amém? Vai ter a aula também de 2 às 5, né? De 2 às 5. Então, 2 até mais ou menos 3 vai ter a reunião para os irmãos tirar todas as dúvidas. A gente vai esclarecer algumas coisas sobre mensalidade, sobre estrutura, sobre os professores, sobre as matérias. Amém? Então, eu peço aos irmãos que no domingo estejam todos. Quem não veio hoje, por favor, os irmãos avisar, a gente vai avisar no grupo. Não pode faltar ninguém. Porque se faltar, depois, ficar cobrando fora uma coisa, tá entendendo? Sem estar por dentro, é melhor todos estar presentes para que nós possamos compreender o que for falado na reunião, que é de grande valia para esse curso, amém? É a reunião, porque você sabe, no início a gente está ajustando as coisas, né? Graças a Deus, está decorrendo tudo bem, mas é necessário a gente ajustar o que está por vir, amém, irmãos? Glória a Deus. Na aula passada nós terminamos na página 12, na letra A, que foi o primeiro tópico de como a Bíblia foi escrita. Aí a gente conseguiu ler a letra A, né? Que foi as 3 vezes que Deus escreveu. Amém? Os irmãos, sem olhar rapidinho aí, só olhe para aqui, para mim. Alguém lembra as 3 vezes que Deus escreveu? Sem olhar para a apostila. Lembra? Ele escreveu os 10 mandamentos. O rei. Escreveu para o rei. Isso. E na areia. Amém. Então, os irmãos concordam? Amém. É verdade? Então, amém. Glória a Deus. Isso aí, irmão, isso aqui é uma pequena história da Bíblia. Nós vamos falar um pouco da Bíblia. Né? Nós estamos falando da Bíblia, como ela foi escrita, como ela chegou até nós. São muitas coisas que nós precisamos saber, não que isso vai nos levar ao céu, mas que isso vai nos preparar até mesmo para combater com pessoas que vêm para nos combater conosco, tá entendendo? Não é que nós somos de combate, esse tipo de combate, mas já que nós vivemos numa era do conhecimento, glória a Deus, vamos conhecer, né? Nós vivemos na era do conhecimento, não adianta, irmãos. Hoje a criança nasce com 3 anos, 4 anos, ela já está dominando algumas coisas que outrora nós não dominávamos, não é verdade? Então, o conhecimento está chegando para nós, está chegando com facilidade para toda a humanidade. Então, a humanidade está se preparando, né, também para combater contra os cristãos. E é em todas as áreas, não é só na área espiritual não, é na área material também. Por isso que é importante o IBA, tá entendendo? O IBA é muito importante, o estudo desse, qualquer estudo que se refere à palavra de Deus é importantíssimo. Então, é necessário nós conhecer se nós fazemos parte de um povo que vai entrar no céu. A nossa maior ferramenta de informação é qual? Que a gente falou aqui. Qual é a nossa maior ferramenta de informação? A palavra, a Bíblia, não é verdade? Então nós temos que no mínimo conhecer a história da Bíblia, como ela foi feita, como ela foi escrita, como chegou até nós, amém? Então é isso que nós estamos tentando entender, né? Procurando entender ao máximo possível. Os irmãos estão compreendendo? Então, aí nós paramos justamente nesse. Aí a letra B eu não consegui passar por questão do horário, né? Como a Bíblia foi escrita? Como ela foi escrita? Até aí tudo bem, a gente sabe, né? Como Deus escreveu a parte dele, a parte de Deus nós já sabemos como foi, né? Que foi aquelas 3 vezes. Mas como ela foi escrita em si, como ela chegou até nós, como foi que a Bíblia foi escrita? Eu peço a um dos irmãos aí que abra sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como foi? Assim, quando começou a Bíblia? Porque a Bíblia, nós vimos na aula passada, que é um conjunto de livros. E livros contêm o quê? Informações. Não é verdade? Nós vimos que a Bíblia é também considerada a palavra de Deus. A Bíblia é a Bíblia, né? É um dos tópicos que tem. 3,16. Irmão Gibson. Irmão Gibson, lê por favor. Amém. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Espera aí. 2 Timóteo 3,16.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Irmãos, é importante quando o irmão lê e você estiver lendo. Primeira coisa, a primeira informação não vai ser o que. Não é o que eu vou dar. É a palavra. Quando ele lê, já é uma informação. Você já começa a captar daí. Tá entendendo? Aí já facilita a sua mente. Tá entendendo? Então preste muita atenção no que vai ser lido. Isso é muito importante, amém? Amém. Que eu estava lendo 4. Isso. 3,16. Isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em justiça, amém? Vamos focar aqui, irmãos, nessa palavra. Toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Ou seja, as informações que contém na Bíblia, dentro dos livros da Bíblia, foi dada por alguém. Esse alguém foi Deus. Não foi nada de homem. Nada do que tiver, nós vamos ver um pouco mais na frente, nada que tiver acrescentado na Bíblia, né, que for fora do que condiz com a realidade do Espírito Santo, de Deus, não é verdade. Mas essa palavra aqui é bonita. Não, mas esse texto aqui é bonito. Mas se não foi inspirado por Deus, não é de Deus, não é divino, não é que ensine o povo. Os irmãos estão compreendendo? Então, a palavra em si, ela veio de Deus. Ela foi inspirada por Deus. O que é inspirada? O que significa ser inspirada? Uma palavra inspirada. Vamos ler aí 2 Pedro, capítulo 1, verso do 20 ao 21. O 20 e o 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. É, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Ou seja, irmãos, os irmãos compreendam, pode até anotar isso aí. A palavra inspirada, a Bíblia, ou melhor, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. O que vinha além da inspiração de Deus é anátemas. Anátema, não, pode escrever isso. Ou melhor, é humano ou diabólica. Pode até anotar isso. A Bíblia foi proferida por Deus, ou inspirada por Deus. Isso significa que ela veio de Deus. O que passar disso é anátema. É de homem ou diabólico. Pode anotar isso aí, se os irmãos quiserem. Amém? Aí o nosso irmão Rafael, por favor, lê esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Nenhuma palavra ela é de particular interpretação. Ou seja, aqui quando fala que nenhuma palavra que foi escrita, que você lê hoje, ela não é de particular interpretação. Rapaz, aquele homem tem uma grande formação, ele sabe interpretar, ele soube interpretar a Bíblia. Aqui quando se fala interpretação, está falando das primeiras, do manuscrito, né, lá do início, quando Deus começou, né, lá em hebraico. Os homens começaram a escrever e alguém teve que traduzir, interpretar. Ou seja, ele interpretou o que estava escrito, o que foi fala. Nós vamos ver isso sobre interpretação, sobre a língua hebraica. A Bíblia foi escrita em hebraico, depois no grego. E alguém veio e interpretou para chegar até nos dias de hoje, no nosso português. Está entendendo? Aí é uma aula um pouco mais na frente. Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero focar, é que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. E não é de particular interpretação humana. Não é de particular disso. Não, aquele homem é o grande homem, né? Vamos supor, Alfredo, o grande, né? O imperador. Alexandre, o grande. Que tentaram interpretar a Bíblia. Até interpretaram. Mas o que não veio de Deus, não prevalece. Está entendendo? Eles tentaram interpretar e até interpretaram o que realmente estava escrito. Não... Porque, irmãos, isso é uma aula mais na frente, mas eu só quero adiantar para os irmãos. Quando a Bíblia foi escrita em hebraico, na língua, né, no Velho Testamento, com o passar do tempo, essa língua hebraica ela foi ficando uma língua difícil.
que era, entre aspas, uma língua defasada. Era necessário alguém interpretar, já que no Novo Testamento o que já se falava o grego, que era uma língua muito moderna. Na época, o grego, já na época de Jesus, o grego era como se fosse o inglês hoje. Né? O inglês é a língua mundial, pode-se dizer, né? É a língua mundial, assim, mundial no sentido de onde você chegar, você vai falar o inglês, você vai ser bem aceito. Vocês não estão compreendendo? Então era necessário se adaptando às linguagens, às traduções. Né? É isso que os tradutores fizeram. Uma boa tradução, aí tem algumas discórdias e tudo, mas o que não é, o que é de interpretação humana, não prevalece. Amém, irmãos? Tudo que está na Bíblia, tudo. Que tá, a essência da palavra de Deus foi inspirada por Deus. O que é inspirar? Soprada. Ela foi soprada. Ela foi... o exemplo. Nosso irmão Gibson está aqui, né? Deus quis falar para ele. Deus não revelou para o Gibson. Os irmãos vão ver mais na frente. Vamos já partindo para a letra C. Definição de inspiração. Olha, definição de inspiração. Inspirada significa literalmente exalada. Tá vendo? Exalada, saiu. Né? Estava em algo e saiu, né? Exalou. Exalado de Deus. Por Deus. Vem da palavra grega, theopneusta. Os irmãos, o que foi que nós aprendemos aí em Theo, na aula passada? Theo é o quê? Deus. Logia, estudo. Então aí nós aprendemos uma palavra nova, teologia. Deus, a palavra de Deus. Outra palavra nova aí para nós aprender. A palavra é uma palavra grega, theopneusta. Theo é o quê? Então, irmãos, os irmãos vão entender, aonde tiver Theo, os irmãos já dizem, olha, alguma coisa a ver com Deus. Agora, a palavra seguinte, pneusta. Pneu é ar. Né? Pneu é ar. Tudo que se refere a ar é pneu. É pneumática, eletropneumática. Tudo isso gera do ar. Ou seja, os irmãos estão compreendendo? Pneu que nós... Né? Pneu é ar. Quando se fala de pneu, você é ar. É um ar, não é isso? Então, pneu, pneusta, ou seja, o ar de Deus, a inspiração de Deus, exalou de Deus. Ela não quer dizer que foi revelada por Deus. Ela foi inspirada. Nós vamos ver mais na frente o que é revelação. Nós estamos vendo o que é inspiração e nós vamos ver o que é revelação. Entendeu? Ela é inspirada. Então, aos tradutores não cabia Deus escrever lá e os tradutores tentar revelar. Não. Eles simplesmente tinham o dever de escrever o que Deus falou. Os irmãos estão compreendendo? Então, por isso que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. O que tem na Bíblia vem unicamente de Deus. O que sair daqui que tentaram apagar essas palavras. Né? É tanto que os manuscritos, os primeiros mesmo, as escritas hebraicas, as primeiras... praticamente todas foram excluídas, foram acabadas, foram, né, extintas. Mas graças aos tradutores que foi levando até chegar a nós estamos aqui com a palavra de Deus em nossas mãos. Amém, irmãos? Então, inspirada é o quê? Exalada. Saiu. Deus falou. Deus não... Até aqui, entenda. Nós estamos no estudo. Até aqui, Deus não revelou. É diferente. Está entendendo? É diferente de revelar para inspirar. Deus, primeiramente, ele inspirou. Depois nós vamos falar sobre revelação. Os irmãos estão compreendendo? Quem tiver alguma dúvida, eu quero dizer para os irmãos aqui presentes, a sala está linda, os irmãos estão maravilhosos aqui, eu estou gostando disso. Mas eu quero deixar os irmãos bem à vontade, porque vocês me conhecem como é que eu sou. Eu gosto que... Do mesmo jeito que eu gosto de ficar à vontade, eu também gosto de deixar os irmãos à vontade em relação a perguntas. Pode perguntar, tá entendendo, irmão? É que nem eu falei, se eu não puder responder, tem o irmão Gibson, tem a irmã Ana, tem a irmã Norma, tem a irmã Priscila, que pode responder, tá entendendo? E se nós não conseguimos responder hoje, na próxima aula com certeza nós traz a resposta. Alguma dúvida dos irmãos? Quem quiser, irmão, pode levantar, ou fique à vontade, viu? O bom aluno é aquele que, talvez... Não é só o que pergunte. O bom aluno é o que entende, né? Mas quando você pergunta,
Se você não entendeu, se você pergunta, quer dizer que você é um aluno que, se não entendeu, você vai perguntar. Você não é aquele aluno, não entendi, mas eu tô com receio de perguntar isso e aquilo. Não. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem à vontade. Jamais você vai ser envergonhado. Jamais, tá entendendo? A gente vai fazer com que o irmão se sinta, né? Não, pelo amor de Deus, eu quero que os irmãos fiquem à vontade. Amém, irmãos? Qualquer pergunta. Os irmãos estão entendendo o que é inspiração? Entenderam, né? Ela exalou de Deus. Ela não foi revelada. Ela exalou, alguém foi lá e escreveu. Pronto, está aqui. Não cabe ao homem interpretá-la de maneira humana. Deixa que Deus vai revelar. E Deus vai revelar. Ou melhor, ele já revelou, que nós já sabemos a palavra de Deus, né? Mas nós vamos entender como foi que ele revelou, quando foi, né? Em que ocasião. Os irmãos estão compreendendo? Nós estamos falando da Bíblia. Amém? Então, a letra C, né? Inspirado significa teopneusta. Teo é Deus, pneusta é ar, que é a inspiração, fôlego, né? Vamos usar aqui a palavra fôlego. Muito bem. Ou inspirado por Deus. Ele é o sopro forte e consciente de Deus nos homens. Ou seja, ele inspirou foi para os homens. Não é porque era bonito, ou porque não, é porque ele quis inspirar aos homens. Ele inspirou nos homens. Vamos em seguida, né? Qualificando-os para anunciar a verdade. Aqui já entra um pouquinho de necessidade de revelação. Falou, agora vamos qualificar. Irmão, hoje nós estamos sendo A palavra está aqui, ela está inspirada. Vamos supor, nosso estudo está inspirado, ele está aqui. Mas se nós não procurar estudar, fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, ela nunca vai ser revelada. Ela é inspirada. Os irmãos estão com inspiração. Tem um livro aí manejando a palavra de Deus, está aqui. Ela é inspirada. Ela foi escrita. Revelada ela está sendo agora. Entendeu? Não é isso? Isso não está sendo revelado agora para os irmãos? Tá entendendo? É assim que funcionou a palavra de Deus. É assim que funciona. Ela está escrita. Agora a revelação, aí já entra o processo espiritual. Já entra o processo de querer ouvir a voz de Deus. Amém? Tá aí, a Bíblia é para toda. Se eu não me engano, a Bíblia está traduzida em mais de 2.500 línguas. Agora, inspirada, está escrita. Agora, revelada, né? Bem-aventurado aqueles que compreendem a palavra de Deus. E glória a Deus que os irmãos estão aqui para fazer justamente isso. Que a palavra de Deus seja revelada a nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo, não é isso? As escrituras são resultado da inspiração divina, assim como o humano ato de falar e expressar pela respiração através da boca do homem. Homens santos de Deus, qualificados, ou seja, quando Deus falou a sua palavra, ele não escolheu qualquer um não, foi homens qualificados, não é isso? Homens santos de Deus qualificados pela aspiração do sopro. Ou seja, a inspiração de Deus. Escreveram em obediência ao divino comando. Deus falou, tem que escrever. Amém? Sabe por quê, irmão? Não é que Deus não sabe escrever, porque nós vimos exemplos aqui que Deus escreveu. Ele escreveu na rocha, na parede e na areia. Tá entendendo? Hoje, como eu falei, nós passamos a nossa mão aí no seu celular, né? Só digita, só toca, pronto. E Deus não, Deus escreveu na rocha, na areia e na parede, e onde quer que ele queira escrever, ele vai continuar escrevendo. Amém, irmão? E tenho certeza que ele está escrevendo hoje em nossos corações. É verdade, irmãos? Amém. Então vamos lá, que o tempo passa rápido demais. Então o homem obedeceu ao comando divino e foram preservados de todo erro. Né? Isso aí já foi um cuidado que Deus. Por isso que Deus escolheu pessoas capacitadas. Por isso que Deus está escolhendo hoje. Amém, irmãos? Porque se Deus confiar algo na tua mão, eu já digo para os irmãos, eu já estou pregando, mas se Deus confiar algo, mas dentro do estudo, se Deus confiar algo na tua mão, é porque Ele confia que Ele vai te dar um zelo e você vai cuidar de algo. Então você vai ser zeloso. Por que é que Deus escolheu a irmã Priscila? Por que o irmão Rafa? Por que o irmão Gípsio? Por que o irmão Ramon? Por que a irmã Ana Lúcia? Por que vocês que estão aqui hoje? Justamente porque foi lançado para vocês uma proposta de um IBA hoje, né? Fazer o IBA. E vocês disseram, não, eu quero, eu vou. Isso é o zelo que Deus vê em vocês. Não, eu vou confiar neles porque eles querem aprender. Então a mesma coisa Deus apresentou àqueles homens. Tá entendendo?
homens santos e qualificados na inspiração do sopro de Deus, escreveram em obediência ao comando divino, e foram preservados de todo o erro. É aqui onde eu quis frisar. Quer revelassem as verdades anteriores, as verdades anteriores desconhecidas, ou verdades já registradas e familiares. Os irmãos compreenderam aqui a definição de inspiração? Inspiração não é revelação. Inspiração é isso. Vamos supor, os irmãos foram inspirados a estar aqui hoje. Bem, nós estamos lendo a palavra de Deus, o estudo aqui está sendo revelado. Está entendendo? Há uma proposta. A proposta é a inspiração. Né? A aceitação e o entendimento daquela proposta é a revelação. Então a palavra de Deus ela foi inspirada, ela foi escrita, né? Nós vimos aqui, e a Bíblia diz que ela foi divinamente inspirada, dada por Deus. Aí nós vimos o que é inspiração, ela foi dada. Ela foi inspirada por homens zelosos. Então nós temos que acreditar nisso, irmão, que quem escreveu a Bíblia, lá no início, quando Deus confiou, foram homens de Deus, o qual Deus escolheu, porque Deus não ia escolher qualquer um, né? Deus escolheu homens capacitados para escrever a Bíblia. Isso enfatiza a veracidade da Bíblia. Porque não foi qualquer um que escreveu a Bíblia. Você está entendendo? Esse dia eu estava assistindo um vídeo, esqueci até sobre o que, era sobre um assunto, eu pesquisando. Aí o rapaz que estava passando o estudo, o documentário não, uma reportagem, ele começou a brincar, falava coisa com brincadeira. Aí eu peguei e digo, não, isso aqui pode até ser bom conteúdo, mas pelas brincadeiras que ele fazia, né? Falava umas coisas que não tinha nada a ver assim, brincando, umas brincadeiras fora eu digo, não, isso aqui é palhaçada. Aí eu, fui procurar outro. Porque ele podia até... Então, Deus foi zeloso também. Deus, imagina, a gente procura, né? Dar crédito a pessoas de bom caráter, imagina Deus. Você está entendendo, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, isso dá veracidade à Bíblia. Foram homens sérios. Né? Não é verdade? Quando você vai escolher uma escola, você quer o melhor professor, né? A gente fica, rapaz, você vai ser o professor do meu aluno. Né? É isso? Ou quando você vai procurar um curso, rapaz, eu vou naquela escola, porque aquela escola de... Qualquer curso que você for fazer, aquela ali os professores conhecem, os professores são sérios, ele leva a coisa a sério. Então você não vai procurar o melhor? Assim foi Deus, ele procurou os melhores, os homens zelosos de boas obras e confiou nele a inspiração da palavra de Deus. Amém? Agora, definição de revelação. Então, entendeu? Inspiração não tem nada a ver com revelação. Não é verdade? Hoje eu estou inspirado. Não quer dizer nada. Inspirado. Agora, hoje, né? Hoje, Deus vai falar conosco. Aí é outra coisa, né? Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos compreenderam o que é inspiração? Inspiração é a escrita, é algo, é a proposta que é dada. Ele está inspirado, exatamente. Não está revelando nada. Ele está inspirado. Depois que o cantor, justamente, a nossa irmã que é aqui, ela falou que a inspiração é como se fosse um cantor, ela deu um exemplo, um cantor que vai escrever uma música. Ele está inspirado em algo que aconteceu ou algo que é. Quando ele lança, aí as pessoas vão se revelar naquela música, não é isso, irmão? Né? Alguns vão se revelar, rapaz, está falando comigo aí, né? Que seja esse hino está falando comigo, essa música, rapaz, não, é uma revelação. Aí você diz, é uma revelação, e realmente é, porque falou algo com você. Os irmãos estão compreendendo? Inspiração é uma coisa, revelação é outra. Nós vamos entender agora o que é revelação, senão não dá tempo, amém? Revelação, letra D, na página 13. Revelação é aquele ato de Deus, pelo qual ele comunica diretamente verdades antes desconhecidas da mente humana. A revelação descobre novas verdades, enquanto a inspiração controla a comunicação. Os irmãos compreenderam aqui que a inspiração é a comunicação, é que nem a nossa irmã falou, é escrita, ali ele escreveu, né? Dentro daquela escrita que vai sair as verdades. Entendeu? Revelação é aquele ato que Deus... O ato de Deus, pelo qual ele comunica diretamente a verdade antes desconhecida da mente humana. Revelação descobre novas verdades, enquanto a inspiração controla a comunicação daquela verdade. Nem tudo na Bíblia foi revelado, mas tudo foi inspirado. Você está entendendo a importância que um tem, o outro tem? Nem tudo na Bíblia foi revelado,
tem coisas que não foi revelado. Talvez foi revelado para alguns e para outros não. Então, no completo ela não foi revelada. Mas no completo ela foi inspirada. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. Foi inspirada. As revelações cabem ao Espírito Santo atuar em nossas vidas e ir revelando conforme o nosso desejo. Então, está entendendo? A revelação é aquilo que se descobre na inspiração. Porque você vê a essência de Deus. Aqui só uma observação sobre inspiração e revelação. Uma certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus, para você ver, ligar uma coisa com outra. Jesus aqui, já no Novo Testamento, né? E nós voltamos lá para o Velho Testamento. Que é inspiração, nem toda inspiração, como está escrito, deixa eu ler aqui que está mais detalhado, ó. Nem tudo na Bíblia foi revelado, mas tudo foi inspirado. Ou seja, tudo foi falado na Bíblia. Aí os discípulos chegaram aqui para Jesus já no Novo Testamento, aí fala, os discípulos chegam, Jesus, por que é que a eles tu fala em parábolas? E a nós tu fala claramente. Você está entendendo? Aí, ou seja, Jesus inspirou, exalou, né, ele falava, e eles não entendiam, não era revelado a eles. E eu disse, por que, Senhor? E a nós tu fala claramente. Os irmãos estão compreendendo o que é inspiração e revelação? A parábola era uma inspiração. Jesus falava, né, do sermão da montanha, sermão das sementes. E muita gente não compreendia, mas a palavra foi dita. Ou seja, a palavra do Senhor foi escrita de Gênesis a Apocalipse, foi escrita. Mas nem todos entendem. É tanto que os discípulos chegaram, Senhor, por que é que quando tu está falando para esses homens aí, tu fala em parábolas? E a nós tu fala claramente. Ou seja, por que é que tu inspira ele e a nós tu revela? Né? Agora, toda revelação vem de uma inspiração, entendeu? Toda revelação vem da inspiração. Vocês não estão compreendendo? Toda revelação vem da inspiração, vem da escrita. Por isso que os discípulos disseram, Senhor, a ele tu fala. E a nós tu fala bem claro. Mais na frente o Senhor, Jesus traz a resposta, né? Que eu não vou falar agora, que os irmãos vão ler depois. Agora, os irmãos entenderam agora o que é revelação, o que é inspiração? Uma parábola é uma inspiração. Algo inspirou, algo foi falado. Revelação é o que se compreende da parábola ou da inspiração. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora vamos... além de tudo, aí tem a iluminação. Definição de iluminação. Ou seja, a palavra ela é escrita. Como ela foi escrita? Nós sabemos que ela foi escrita porque ela exalou de Deus, que é a inspiração. Ela foi revelada. Ela tem como ser revelada. E agora nós vamos ser sobre a iluminação da palavra. Iluminação é a influência. Olha, aí é onde já entra quem quer entender e quem não quer. Ó. A iluminação é a influência do Espírito nas mentes dos homens, para que possam compreender as coisas espirituais. A iluminação é a influência do Espírito Santo, que é a luz, na vida dos homens, para que possam compreender as coisas espirituais. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu gostaria que uma das mulheres lesse aí. Amém? Nossa irmã. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Pode ler. Aqui, quer? A nossa irmã quer vai ler 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Fala sobre a iluminação. Aí nós vamos falar um pouco e... Para cima, viu? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Os irmãos compreenderam? Vamos lá. Irmã quer, por favor, fique com o microfone. Agora nós vamos detalhar o versículo agora. Lê aí a parte A. Nós estamos falando de inspiração, de escrito, que escrito é escrito. Não tem para onde correr, foi de Deus. Nós já sabemos que vem de Deus. Agora vamos entender a inspiração dentro desse versículo. A revelação é a iluminação. Vamos lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pronto. Aí, irmã. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que coisas? As coisas escritas. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia. O homem natural não acredita, né? Tem muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Acreditam em uma coisa e não acreditam em outra.
Para o ser humano, para o homem, se ele ser um conhecedor da palavra de Deus, ou então, ele tem que entender, ele tem que aceitar toda a palavra de Deus. Mas o homem natural, ele não compreende, ele aceita uma coisa e outra não. Não. Vai, continue, irmã. Porque eles são loucura e não podem entendê-las. Pronto, até aí. Porque ele não entende, porque ele não entende quando Jesus fala assim, aquele que não nascer, está escrito, não é isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá Deus, né? Não faz parte do reino de Deus, não é isso? Como é? Isso, não verá o reino do céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito. O homem natural, está escrito, é uma inspiração. O homem natural não compreende isso. Porque ele não entende. Por que ele não entende? Porque alguém quis falar para ele, mas ele não aceita essa revelação. Que nós temos que nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água? Aí aquele homem chegou, Senhor, então é necessário eu entrar novamente no ventre da minha mãe? Você vê, foi difícil para ele entender a revelação. Porque eles não entendem. Por isso que eles não aceitam, porque eles não entendem. Aí prossiga aí. Porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o que é discernimento? Revelação. Então nós vemos a inspiração. Tá bom, obrigado, irmão. Terminou aí, não foi o versículo? Ou seja, o homem natural não aceita as coisas de Deus, espiritual. O homem natural não aceita o que é inspirado, o que está na Bíblia, que é a inspiração. Porque ele não entende. Ou seja, porque a ele não é revelado. Ele não aceita. Entendeu? Ele não aceita. Por mais que você explique, tem coisa que você explica, alguém vai explicar e ele não vai entender. Sabe por que ele não vai entender? Porque ele não convidou o Espírito Santo, que é a luz, que é a iluminação. Tem a inspiração, a revelação está aí para ser revelada, mas para ser revelada é necessário que o Espírito ilumine nossas mentes. E para que o Espírito ilumine nossas mentes, é necessário nós dizer assim, eis-me aqui, Senhor, estou à tua disposição. Amém, irmãos? Para que o Espírito entre em nós, abra a nossa mente, aí nós olhamos para a palavra inspirada, aí a palavra inspirada, o Espírito Santo vai abrir nossa mente e revelar aquela palavra. Os irmãos compreenderam? Não, se não compreenderam, ou então ficaram com alguma dúvida na minha expressão, na maneira de eu falar, pode perguntar, Ismael, isso e aquilo. Mas pode perguntar, fiquem à vontade. Amém? Então nós vimos aí nesse versículo justamente isso. A palavra, o homem não entende o que está escrito, porque ele não aceita a revelação. Porque ele não aceita, porque ele não tem o Espírito de Deus. Então nós vimos aqui que é o Espírito de Deus que dá a revelação da palavra. Então não adianta, rapaz, hoje eu estou a fim de ler a Bíblia. Sei lá, não tenho nada para fazer, eu vou ler a Bíblia. Pega, abre a Bíblia, aí começa a ler, não vai entrar nada na sua mente, porque você não convidou Deus, ou melhor, não convidou, usando a palavra do estudo, não convidou o Espírito Santo. Senhor, fala comigo hoje, fala comigo agora. Aí você convidou o Espírito Santo, ele vai entrar na tua mente. Quantas vezes, eu tenho certeza que os irmãos já fizeram isso. Eu tenho um negócio para fazer, Deus, fala comigo, o que tu falar aqui, aí vai e abre a Bíblia. Aí Deus diz, vai, que nem tem uns irmãos que acerta bem lá em Judas, né? Que Judas pegou Tem coisa que acerta que você diz, não, isso não é pra mim. Aí você põe e fecha a Bíblia. Aí você diz, rapaz, se Deus quer falar comigo. Aí você vai e fala a mesma coisa. Aí você diz, é Deus falando comigo. Não é, irmãos. Não é. Porque para Deus falar, o Espírito Santo tem que estar em nossas vidas. Tem hora que a gente até se assusta, né? Com as coisas que saem assim. Mas quando você orou a Deus, pediu, aí Deus... Olha, né? Tem uma que já fez isso, a Priscila. Então nós temos que ter esse cuidado. Os irmãos estão entendendo? Que a palavra de Deus não tem que ser pelo Espírito da revelação. Que aqui dentro do estudo é a iluminação. Os irmãos compreenderam? Então aqui está escrito assim, a iluminação é uma ação do Espírito de Deus na mente humana. Pronto. Vamos na letra F. Por que cremos na plena inspiração da Bíblia? Jesus manifestou total aprovação ao Antigo Testamento. Né? Olha, Jesus já está aqui no Novo Testamento. Será que Jesus aprovou o Velho Testamento? Olha, o estudo diz aqui, Jesus manifestou total aprovação ao Antigo Testamento. Nós temos que ler, isso aqui nós não podemos deixar de ler. É por isso, esse é só um dos tópicos, o porquê que nós devemos crer na plena inspiração de Deus. Mateus 5,18.
Eu gostaria que a nossa irmã Cristina lesse esse versículo aí. Nossa irmã Cristina vai ler. Já viu? Deixa eu ligar. Nossa irmã Cristina vai ler Mateus capítulo 5, verso 18. O porquê que cremos. Aí tem um tópico aqui que diz: porque Cristo validou ou aprovou o Antigo Testamento. Não é porque o homem precisa de provas. Por que isso? Por que aquilo? Mas a palavra de Deus sempre tem resposta. Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Olha a aprovação que o mestre... É claro que Jesus, ele tinha que aprovar o que ele mesmo inspirou, né? Que Jesus é Deus, então ele inspirou. Tá vendo a unicidade já entrando, né? Como é que eu vou escrever uma lei, vou inspirar uma lei e depois não vou aprovar? Leia novamente, irmã. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém, irmãos? Então Jesus, na essência, ele falou que tudo ia se cumprir. Ou melhor, que nem um jota, nem um tio seria retirado da lei. A lei é o quê? A lei. A lei é o Antigo Testamento. Quando se fala de lei, olha, lá na lei, sempre vai... Quando algum pregador, alguém falar lá na lei, ele vai estar falando do Velho Testamento. Olha Jesus falando do Velho Testamento, tá entendendo? Jesus aqui no Novo Testamento, em tempos mais modernos, falando do Antigo Testamento. Por isso que ela é verdadeira. Acho que por aí nós vamos poder parar a letra F. Porque cremos na plena inspiração da Bíblia. Porque o próprio Jesus disse que nem um tio, nem um jota será tirado. Né? Aí ele dá o prosseguimento da palavra. Mas nós vamos ler só mais um e pronto. Dentro da letra F. Pelos seus frutos, sabemos que o livro... Ou melhor, essa não. É o 7. Número 7 da letra F. Ela revela um único caminho para a salvação. Tão simples, todavia tão profundo. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Quem vai ler é a nossa irmã Valdésia. Já encontrou a irmã Valdésia? Não? A nossa irmã... Olha essa letrinha aí, hein? Romanos 11, 33. Ela revela o único caminho para a salvação. Tão simples, todavia tão profundo. Isso. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Está entendendo a essência, né? Quão insondáveis, a Bíblia dá uma valorização para a palavra de Deus. Ela engrandece a palavra de Deus. Ela não é coisa pequena, ela não é coisa simplesmente humana, escrita pelo homem. Ela é insondável, ela é a palavra penetrante. Então, Romanos 11, 33 fala justamente isso. E nós vamos ler mais um aqui, que é 1 Pedro. Capítulo 1, verso 10 e 11. Nós já lemos esse, já? Não, foi 20 e 11. É assim, a letra F, o número 4. As profecias bíblicas a qualificam como divina. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Quem encontrou? Nosso irmão Rafa, por favor. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando do tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes havia de seguir.
Amém? Amém, irmãos? Então, isso qualifica a divindade da palavra de Deus, né? Como fala aqui, as profecias bíblicas se qualificam como divina. Foi o que o nosso irmão acabou de ler. Então, a qualidade que a palavra de Deus tem é divina, vem do céu. Os profetas se preocupavam justamente nisso, né? Em ter esse zelo, porque ela vinha do céu. Amém? Os irmãos entenderam? A questão... Aí só foi alguns tópicos de como nós... Só alguns tópicos de... O porquê cremos na plena inspiração da Bíblia. Simplesmente por isso, porque ela é divina. O principal tópico é porque Jesus já qualificou, né? Ele já falava do Velho Testamento. Ele estava falando do Velho Testamento, né? Que, imagina do Novo agora, que já era... Está entendendo? Que já eram as próprias palavras de Deus sendo fala aos homens. Então, ela é divinamente inspirada. Ela é divina. Amém? Agora vamos para a letra A. Agora, ou melhor, letra A não, entenda, irmão. Inspiração verbal. Nós vimos a inspiração escrita, agora vamos ver a inspiração verbal. Por que verbal? A definição de inspiração verbal. Na página 14, a inspiração verbal, capítulo 1, lição 4. Definição de inspiração verbal. Inspiração verbal significa que nos escritos originais, cada palavra foi inspirada. Nós já lemos isso, né? Cada palavra foi exalada. Ela foi falada, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ela foi fala. Por isso que ela é verbal. Ela foi fala por Deus. Alguém ouviu a voz de Deus. Ouviu uma voz. Alguém não chegou lá e viu. Achei aqui, olha. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Não, alguém não achou. Ela foi fala por Deus. Ouviu-se a voz de Deus. Por isso que é a inspiração verbal. E quando uma coisa é falada, ela tem mais veracidade, né? Que nem, um exemplo, nós estamos aqui. Eu tenho certeza, e peço, se os irmãos não estão fazendo isso, em suas casas, leiam muito isso aqui. A palavra, leiam, para quando você chegar aqui, vocês tirar dúvida, vocês vão ler. Mas quando alguém chega aqui na sala e fala, ela é, né? Ela tem mais ênfase, porque ela está sendo falada. Então a palavra de Deus, os profetas, ou melhor, quem escreveu a Bíblia, não acharam escrito lá não. Eles ouviram de Deus. Então por isso que ela é a definição de inspiração verbal. Inspiração verbal significa que nos escritos originais, cada palavra foram inspirada. Está entendendo? Nós vamos ver, por que falar aqui os escritos... Irmã quer? Assim, é igual assim quando você lê uma história na Bíblia e você não está bem... Você não chamou Deus. Você lê e entende a história. Vai um pregador e prega a história. E você entende. Você entende. Então, isso é uma inspiração verbal, né? Aqui nós estamos se referindo a Deus, mas a nossa irmã Keller deu um exemplo que talvez a gente lê uma palavra em casa e não entende. Quando vem no culto ou no estudo, o pregador prega e você entende. Porque ela foi verbal. Ela foi verbal, não foi escrita. Tá entendendo? Então Deus, ele falou ao povo. Por isso que tem mais essa ênfase, né? Não foi os escritores, não acharam alguma coisa escrita lá. Olha, pai, achamos aqui que Deus é bom. Vamos copiar, Deus é bom. Não, né? Olha, achamos aqui que o Senhor no princípio fez os céus e a terra. Olha, está escrito... Não. Deus falou que no princípio ele fez os céus e a terra. Aí alguém foi lá e escreveu para ficar registrado. Porque a Bíblia, como a nossa irmã leu, em Mateus, ela não pode ser tirada nem um S, nem um tio, nem um J, tá entendendo? Porque ela tem que permanecer até hoje. Como ela ia permanecer? Nós vamos ver mais na frente que a palavra de Deus, há muito tempos atrás, ela não era escrita mesmo não. Ela era só falada. Ela era só, vamos supor, o profeta, o líder, o líder, ele chegava aqui na igreja, ele falava o que Isaías falou, ele falava o que Moisés falou, ele recitava. Não tem escrita, a escrita vem depois. Isso nós vamos passar por esse estudo também, tá entendendo? Antes era só, não tem as cantigas de antigamente, não tem as cantigas, que nem fala, que você... Então, as cantigas, elas vêm perpetuando, aí muitas coisas as pessoas aprendem pelas cantigas. No tempo passado também, justamente, a palavra de Deus, ela não era escrita, ela era falada, só falada, não tinha escrito. Né? Depois foi que eles começaram a escrever para ficar registrado. Então... Só também, enquanto eu estava
Exatamente. E aí eu já me perguntei, não sei se todas as perguntou, será porque algumas têm uma mudança muito grande e às vezes uma palavra muda o sentido. Muda o sentido, né? exatamente. Só que enquanto eu li aqui mudou muita coisa na minha cabeça, porque eu tenho muita afeição para um tipo de tradução específica. Estou entendendo. Isso. Porque eu acho que segue mais a linha da originalidade das primeiras escrituras. Só que quando a gente pensa como eu pensava, que algumas palavras mudam totalmente o que você vai falar, não. A gente foge da inspiração verbal, como eu disse, dada em cada palavra. Porque se um S acrescentado ou retirado de uma palavra não tivesse sido inspirado por Deus, palavra a palavra, e 2, 3 ou 4, plural, singular, a Bíblia seria incorreta e ela não seria E perderia em sua plenitude. Por isso que ela é inspirada, que já vem de Deus, verbal. Porque quando a gente pensa em inspiração, leva a uma coisa muito sobrenatural. Exatamente. Muito E é. pensamento. Mas quando a gente vê verbal, em palavra a palavra, significa que se no lugar de homens tiver homem, tem Já muda totalmente, é Porque diferente. quando a gente lê de livros, isso é irrelevante. Mas quando Exatamente. é na Bíblia, Da palavra de Deus. tem um peso muito maior. Exatamente. Então, o que a nossa irmã Priscila estava enfatizando aqui é justamente isso que nós estamos lendo. A definição verbal, ela é importante por isso, porque na escrita, e outra, irmãos, viu, irmã Priscila e irmãos aqui, vocês vão ver, se vocês já leram aí, é que nem eu falei, pode ler em casa, tem que ler o livro, tá entendendo? Vocês vão ver que tem muitas contradições. Se você pegar a sua Bíblia hoje, eu te mostro dentro da Bíblia que tem algumas contradições de escrita. Mas nós estamos aprendendo aqui que ela foi divinamente inspirada, tá entendendo? Então tem muitas coisas na nossa Bíblia hoje que elas, se você ler um texto no Velho Testamento e no Novo Testamento, se alguém do Novo Testamento está falando de algo do Velho Testamento, tem algumas palavras, ou um S, ou alguma coisa, mas isso não quer dizer que o tio foi retirado, não, porque primeiramente ela foi verbalmente. Se nós irmos nos manuscritos, né, que foi os primeiros, os escritores mesmo que escreveram, que praticamente já se perderam esses escritos, mas como elas foram traduzidas, permanece até hoje. Se você for no início, tá entendendo? Você vai ver que ela é real, verdadeira. Por isso que tem pessoas, irmão, eu quero dizer aqui para os irmãos, e se você quiser criar esse hábito, o irmão Ramon. Pastor Pedro, pedi para você ler Mateus 5,18. Nós lemos ela. 5,18? Acho que é porque a Priscila que leu? Eu acho que é atrasado, porque eu já se pediu. Sim. Não, mas nós vamos passar novamente? Mateus 5,18? Amém? Glória a Deus. O nosso pastor Cleo está pedindo para repetir Mateus capítulo 5, verso 18. Vamos. Então, isso que a nossa irmã Priscila falou, é importante. Os irmãos estão compreendendo o porquê ela foi verbal? Porque alguém escreveu, e realmente, irmão, tem coisas na Bíblia que nós vamos ficar, rapaz, porque... Mas quando nós entendemos que o Espírito entra iluminando nossas mentes, nós vamos compreender que aquele tio, aquele S, que os homens fizeram, ele não vai denigrir a palavra de Deus, pelo contrário, porque ela entrou em nossos corações. Viu? É o que eu ia falar aqui, antes do nosso irmão Ramon falar, é assim, tem pessoas, e se você quiser criar esse hábito, não sei se isso é bom, porque por um lado tem uma questão financeira. Tem pessoas que amam versões da Bíblia. Tem pessoas que têm 10 versões da Bíblia, eu tenho 5, eu tenho 4. Eu tenho 4 versões da Bíblia. Né? Só que é assim, tem que ver as versões, né? Cada Bíblia tem sua versão, então tem sua escrita. Aí, até alguns doutores dão conselho para você, não, a Bíblia mais fiel é essa. Quando ele fala fiel, não é que é a Bíblia mais crente, a Bíblia, não, é a Bíblia que mais condiz com o que foi escrito lá, com o que foi verbal. Os irmãos estão compreendendo? Por que de ser verbal? Porque Deus teve que falar, né? Justamente por isso. Irmã Cristina, irmã Cristina lê novamente? Não, irmão Rafa, que está aqui. Você está? Mateus 5,18? Então nós vamos repetir Mateus 5,18. Os irmãos estão compreendendo a questão de ser verbal, que ela tem mais veracidade. Agora, Agora o que foi escrito, se alguém atrapalhou, tá entendendo? E mais na frente nós vamos ver que nós vamos entender essa questão das contradições bíblicas. Por isso que o crente tem que conhecer, irmãos. Tem gente que diz,
Rapaz, eu tô com a cabeça aqui porque lá só um exemplo aqui, antes do nosso irmão ler, tem pessoas que dizem, nós vamos ver isso mais na frente, tem pessoas que dizem, rapaz, não estou entendendo mais nada, rapaz. Aquele homem que tinha um servo que estava doente, a Bíblia, em um versículo, a Bíblia diz que foi ele mesmo que foi lá pedir a Jesus para ir até na casa dele, né? Diz que foi, vamos usar a palavra de hoje, diz que foi o Senhor estava com um servo doente, aí sabia que Jesus estava na cidade, o mesmo Senhor daquele servo que estava doente foi até Jesus e pediu para ele ir até a sua casa. Eu li isso em Mateus, ou em Lucas. Já lá em Marcos está dizendo que não foi aquele homem. Aquele homem mandou seus servos irem. Os irmãos já passaram por essa passagem? Que, aí, assim, alguma contradição? Aí você já diz, eu não estou entendendo mais nada. Rapaz, a Bíblia... Bem que aquele rapaz lá falou, aquele ateu falou que a Bíblia é toda confusa. Mas, irmão, você não estudou, você não leu, você não procurou, você não fez o IBA, você não fez, né? Você não vem para as escolas dominicais do nosso irmão Charles, que são uma maravilha. Você não vem para o estudo na quinta-feira. Aí fica perdido. Mas a palavra, ela tem uma revelação. Amém? Antes da nossa irmã Ana ler, falar... tá ok. Então, a nossa irmã Ana, pode falar? João 14,6. Exatamente, tá entendendo? Aí, uma palavra, como a nossa irmã Priscila falou, uma palavra só, ninguém vai ao Pai, olha a diferença, ninguém vai e na outra diz ninguém vem. Então quem escreveu certo? Vai ou vem? Nós vamos defender que vem. Mas será que nós estamos certos? Hã? Não, Não, exatamente. Agora... Exatamente, olha a importância da palavra, de nós ler e entender sobre a Bíblia. Não é assim, isso é besteira, não, irmão Ismael está nesse estudo da Bíblia, não, Bíblia é café pequeno. Agora o café já começa a engrossar agora, irmão. Porque exatamente, o nosso irmão Priscila disse que já defendeu, vai. Hoje ela disse que defende e vem. Tá entendendo? Mas só que... É isso que eu quero dizer, que uma palavra, ela pode mudar tudo. Agora só que o que vale é a essência da inspiração. E outra, fazer o IBA. Tá entendendo? Fazer o IBA, vir para a escola dominical, pesquisar. Você tá entendendo, irmão? A importância de uma qualificação. É o que eu digo, irmão. Vocês que estão aqui hoje, eu quero que amanhã ou depois você dê trabalho para o professor, no sentido de colocar o professor. Professor, isso aqui é o quê? Né? Para os professores não ficar só... Não, qualquer coisa eu leio, aí os irmãos vão entender. Entendeu? Os irmãos vão mais na frente, eu tenho certeza. Amém? Eu tenho certeza que os irmãos mais na frente vão preocupar os professores e tem que preocupar. Já pensou? Chegar quando, um exemplo, quando a irmã Lidinava entrar eu estou dando estudo, né? Quando a irmã Lidinava entrar na porta, eu digo, aquela conhece, agora complicou. E tem que ser assim, irmãos. Para quê? Para que quem está pregando, para que o pastor, o diretor, o bispo, o diácono, ele se aperfeiçoe mais ainda. A palavra de Deus é assim, é uma busca de perfeição. Na Bíblia está escrito. Isso, aí fala, né? Exatamente, na Bíblia está escrito. Exatamente. Isso é busca por conhecimento. Isso é busca. E depois você está fazendo IBA, e isso está abrindo sua... Exatamente. Está escrito. Exatamente. Exatamente. Então, tem que ter essa busca nossa, tá entendendo, irmão? Irmãos? Tem que ter isso mesmo. É bonito. Tem algumas coisas que você acha bonito, né? Sabe, ele ensina como a gente faz para conseguir sair. Exatamente. Não é fácil ninguém memorizar, porque memorizar ele só que aqui no livro ele ensina como a gente faz. A gente tem que ler e anotar e repetir. Exatamente. Então é o que eu digo, irmãos. É o que eu estou falando, irmãos. Vocês que estão fazendo IBA, vocês estão de parabéns por ter iniciado. Mas eu quero ver se lá no final da formatura você vai ser merecedor desse parabéns. É parabéns eu dou hoje porque você se inscreveu, você está aqui hoje. Mas vai ser duro 2 anos. Mas é essa busca por conhecimento que vai fazer a diferença. A revelação, exatamente, nós estamos na inspiração. Eu quero ver se nós vamos revelar, viu? Ou melhor, se a gente vai ver essa revelação. Pronto. Muitas vezes a gente se perde por falta de Deus. E a Bíblia fala isso, irmã. Tá entendendo? Você tá entendendo como a Bíblia é real? Ela envolve a cada um de nós. Então. Você é novo convertido, você não sabe nada. A pessoa lhe pergunta, você não
Aí você vai se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando, tá entendendo? Irmãos, eu peço aos irmãos, por isso que eu digo, ó, eu sei que tem pessoas que não gostam de perguntar, mas se não entender, pergunte. Se entender, tá bom, pode ficar, não precisa. Mas se não entender, pergunte. Eu quero que os irmãos, um dia, amanhã ou depois, as irmãs que são um pouco tímidas, que são, eu quero que vocês um dia cheguem. E outra, deixa eu dizer, vai ter homilética. A homilética é a arte de pregar, de falar, e isso aqui vai ter em prática, e o professor vai ser eu, viu, nessa área, e eu vou exigir um pouco, essa vai ser uma matéria, porque eu quero ver os irmãos, a minha matéria, tá entendendo? Então vamos, irmãos, aqui eu comecei a falar, amém, irmãos? Amém? Eu comecei a falar de definição verbal, pelo que eu estou entendendo dos irmãos, os irmãos já entenderam, já? Amém. Hã? Oxi. A hora tá passando. Nós vamos ter 10 minutinhos daqui a pouco, viu? Daqui a pouco nós vamos ter 10 minutinhos, uma pausa aí, 10 minutos, para tomar uma água, porque parece que não trouxeram a merenda, eu não tô vendo nenhuma lancheira aí. Amém? Pronto, vamos ler só. Amém, irmão? Agora vamos ler só. Porque por isso que eu pedi aos irmãos que sempre trouxessem a Bíblia. Não venha para o estudo sem Bíblia. Eu não aceito você entrar aqui sem Bíblia. Por quê? Nós vamos falar e vamos ler na Bíblia. Tá entendendo? Vamos ler aqui ó, agora as razões pela inspiração da Bíblia. Por que crer na inspiração verbal? Vamos ler por quê? Vamos ler Êxodo 20, verso 1. Êxodo, capítulo 20, verso 1. Êxodo, capítulo 20, verso 1. Por que verbal? Verbal vem de fala. A irmã Magda, lê esse versículo aí, por favor. Agora, passa o microfone para ela, por favor. Êxodo. Vamos ver o que é que fala em Êxodo em relação às razões da inspiração ser verbal. Amém? É isso, 21. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo... Amém? Quem foi que falou? Deus, não, ele está dizendo que Deus falou ou que Deus escreveu? Falou. Você está entendendo? Deus falou. Vamos ler também Êxodo 35, 1. A irmã já está com o microfone aí? Êxodo 35, 1. Aí eu gostaria que a nossa irmã Ana Lúcia vá para Apocalipse, irmã Ana Lúcia. Apocalipse 1, 1. Porque nós estamos lendo no Velho Testamento e vamos ler no Velho também. Amém? Pode ler. Êxodo 35, 1, né? Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Amém? Que o Senhor ordenou. Ele não escreveu. Amém? Agora Apocalipse capítulo 1, verso 1, irmã Ana Lúcia. Viu, irmãos? Aí, ó, é o seguinte, aí na letra B tem as razões, aí tem os versículos, aí os irmãos lê, tá entendendo? Eu estou lendo aqui os principais, ou melhor, o principal não, todos são importantes. Estou escolhendo para nós compreender e já passar para o próximo tópico. Irmã Ana Lúcia, pode ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Revelação de quem, irmã Ana Lúcia? Revelação. Revelação. Foi revelado, foi falo. Está entendendo? Então os irmãos podem compreender que a palavra de Deus ela foi fala. A primeira coisa foi ser fala, amém? Depois foi que veio os escritos, que isso aí é a aula mais para frente que nós vamos compreender. Amém, irmãos? Alguma dúvida sobre esse tópico, as razões da inspiração verbal, porque nós comprovamos que ela foi verbalmente inspirada? Assim, essas razões verbais, então quer dizer que são palavras que Deus falou assim, a voz. Isso, a voz. Exatamente, a Bíblia... Deus ele não escreveu, tá entendendo? Ele não escreveu, somente escreveu, não. Ele, né? Nós vimos 3 tópicos que Deus escreveu, foi nas pedras, não é isso? Os 10 mandamentos, naquela ocasião de Belsazar e na areia, tá entendendo?
isso na parede, mas a inspiração para a escritura sagrada foi verbal. Entendeu? Ela foi verbal. Ou seja, e outra, quando ela foi escrita por Deus, menos, né, foi Deus. Agora, se fosse o homem que escreveu, ou até falasse, mas não, foi Deus que falou. Amém? Alguma dúvida entre os irmãos? Os internautas também, se quiser fazer alguma pergunta, é só mandar aqui para o nosso irmão Rafael, nosso interlocutor. Amém? Ou alguma dúvida, ou então acrescentar algo, estamos aqui, nós vamos ler. Se alguém falar alguma coisa ou perguntar, vamos ler para toda a classe entender. Amém, irmãos? Mais alguma dúvida? Então essa parte da inspiração verbal, entendeu? Né? O porquê da importância de ser verbal. É isso? Vamos aqui para a letra... Não, nós vamos para o outro tópico já. Só foram 2 tópicos, a letra A e a letra B, sobre a inspiração verbal. Mas eu quero enfatizar um pouco, nós já estamos terminando essa matéria da página 15. Vamos ler novamente, irmãos, ó. Só para você entender. A Bíblia seria incorreta se não fosse verbalmente inspirada. Isso eu estou lendo o tópico 3 da letra B, na página 14. A Bíblia seria incorreta se não fosse verbalmente inspirada. As palavras simples são enfatizadas. Coisinhas simples são enfatizadas. Olha, para você ver quando a Bíblia bate, né, uma coisa com a outra. Tem coisa que não vai bater porque foi o homem que escreveu. Mas vamos ver se esse versículo aqui bate um mínimo detalhe. Ó. A palavra de Deus enfatiza, por exemplo, Hebreus 12, 27. Esse Hebreus 12, 27, ele está se referindo a Ageu 2, 6. Por isso eu vou pedir que alguém abra a Bíblia em Ageu, que é um pouquinho desconhecido, por isso que eu vou dar o tempo. Vou pedir para o irmão Rafa abrir em Ageu, mas o primeiro que nós vamos ler, Ageu é só o irmão Rafa, viu? Os irmãos vão abrir Hebreus 12, 27. Um detalhezinho. Quando ela é verbalmente falada, viu? Ou inspirada, pronunciada. Gostaria que a irmã Carlinha, você olha... Irmã Carlinha, leia aí, por favor. Hebreus 12, 27. Passa aí para ela, irmã Yasmin. Coloca para cima, viu? Coloca pra cima aí o microfone assim, tá ligado? É 12, 27? 12, 27. Olha um detalhezinho que tem, e depois eu quero que os irmãos me falem que detalhe é esse. Quando a palavra de Deus não foge da essência, veja bem, lê aí, irmã. Hebreus 12, 27. E esta palavra... ainda uma vez mostrou a mudança das coisas móveis com coisas feitas, para que os imóveis permaneçam. 12, 27, é? É. Hebreus 12, 27. Lê novamente aí, irmão. Agora lê assim. Não, lê para ler. Lê, irmã. Lê. Lê aí. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amém. Não, é diferente, mas você falou que é porque eu fugi aqui um pouco, era um detalhezinho só. Lê só a primeira. A primeira parte eu vou pedir para você. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Amém. Irmão Rafa, lê. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Qual é a palavra aí? Ainda uma vez. Tá vendo? Aqui em Hebreus, Novo Testamento, e lá em Ageu, Velho Testamento. A palavra ela tem ênfase, porque ela foi verbalmente falada. Ainda uma vez. Então, os irmãos compreenderam que ela coincidiu. Agora vamos ler aqui. A ênfase é dada no tempo do verbo. Agora vamos para o verbo. Por exemplo, João 8:58. E outra pessoa aí, deixa eu ver quem, deixa eu me ver.
É 8h58. Não, só isso mesmo, 8h58. Pode ler. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso, agora... Pronto, aí o verbo aí é eu sou. É? Como é? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando de passado e conjugando o verbo com presente. Exato. Olha, antes que ele existisse, eu sou. E é um presente que ele se conjuga com o próprio passado, né? Antes que ele existisse, ele existiu lá, passou. Eu sou. Antes, ou seja, ele era. Tá vendo que esse tempo quer dizer. Não, mas exatamente, mas aqui ele diz que era. Aí onde está o verbo? Antes que ele existisse, eu sou. É o passado junto com o presente. Você está entendendo? Por quê? Se ele está dizendo, antes que ele existisse, eu sou, ele está dizendo o quê? Que ele era. Os irmãos estão compreendendo? Estão compreendendo? Se eu digo, ó, antes que ele fosse, eu sou. Ou seja, antes que fosse, ele já era. E eu sou quer dizer hoje. Serve para o passado e para o presente e o futuro. Os irmãos estão compreendendo? Leia novamente, irmão Rafa. Entenda o verbo aí, ó. Disse-lhes Jesus. Disse-lhe Jesus. Esse foi depois de algumas indagações, viu? Dos fariseus. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que ele existisse, eu sou. No oculto da palavra, está dizendo, antes que ele fosse, eu já era, eu era. Não está escrito eu era, mas ele era. Aí ele já usa a palavra para era e para eu sou hoje. Os irmãos estão compreendendo? Quando eu falo esse texto, quando diz, é só uma questão de interpretação. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não poderia dizer assim, antes que Abraão existisse, eu era. Mas se ele fosse, já era passado. Mas ele enfatiza essa palavra, eu era com eu sou. Antes que ele existisse, passado. Era. Existisse, era. Eu sou. Ou seja, ele era, ele é e vai continuar sendo. Amém, irmãos? Por isso que o verbo, a questão de ser falada é importante justamente por isso. Amém? Nós vamos ler só mais um desse tópico aqui. As afirmativas científicas da Bíblia são absolutamente corretas, embora muitas ideias populares daqueles dias fossem incorretas. Isso é bem importante para o nosso dia. As afirmativas científicas da Bíblia são absolutamente corretas. Ou seja, o que a Bíblia fala sobre céu, sobre o sol parar, sobre quem é o centro da Terra, se é o Sol, ou do universo se é o Sol, se é a Terra, ou se... Está entendendo? Isso cientificamente está correto, a Bíblia bate. Vamos ler. Isaías. Não, pronto. Antes de Isaías, nós vamos ler Apocalipse, para coincidir melhor. Apocalipse, nem tem aqui, viu, nesse texto aqui, mas eu pesquisei e descobri aqui, ó. Apocalipse 7. Na apostila tem mais informação também, né? Você já devia falar. 7. Qual foi, irmã? Quer? Sim, é exatamente esse. Aí eu vou dar... exatamente. Tá vendo? Quem lê, quem está prestando atenção... É porque naquela aula eu adiantei esse tópico mesmo. Mas eu vou falar aqui só porque verdadeiramente ele está dentro desse tópico. Gostei, viu, irmão? Porque você lembrou de uma coisa que realmente era desse assunto que eu ia falar. Amém? Então os irmãos estão afiados. Ó, irmão, é o que eu digo. Qualquer um de vocês pode fazer afirmação, pode fazer confirmação, pode perguntar, pode até... Tá entendendo? Hã? Pelo contrário. Exatamente, pelo contrário. Isso é sinal que os irmãos estão aprendendo. Amém? Então vamos lá. Isaías... Apocalipse 7:1. Irmão Rafa, lê por favor. Eu estou achando que eu vou colocar o irmão Rafa e o irmão Netinho para ser os interlocutores. Assim, isso. Pronto. Pronto. Mais alguém gostaria de ser oficial aí no microfone? Mais alguém? Não tem problema. Irmão, se você dizer
Isso é bom. Mais alguém? Depois, no decorrer das aulas, vocês podem me falar. Pode ler aí, irmão. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Amém. Eu lembro que eu falei, mas ficou para explicar. Foi, eu disse, não, eu vou deixar. Agora, vamos ler Isaías, agora com o nosso irmão Gibson. Isaías 40, verso 22. Então, vocês entenderam aí, enquanto o irmão procurar aqui, Isaías 40, verso 22. A Bíblia diz que é os 4 cantos da terra, não é isso? Isaías 40, verso 2. Verso 22. Lê aí, nosso irmão Gibson. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, Amém? cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que está... Não, vamos para... Apocalipse falou o quê? Os 4 cantos da terra. 4 cantos dá a impressão que é quadrado, né? Aqui em Isaías fala que ele está sentado na onde? No globo. Você está entendendo? A história ou a lenda, isso aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente afirma, diz que alguns estudiosos da época, eles acreditavam que realmente a terra era quadrada. Era reta. Exatamente. Mas a Bíblia já fala, você está entendendo como cientificamente. E hoje, irmãos, né, pelo satélite, pelas as fotos do satélite, nós já vemos como é a Terra. É um globo. Não é verdade? Ela não é nem oval. É um globo, porque um globo é redondo, né? Aí a Bíblia diz em Isaías que ele estava sentado sobre o globo da terra. Os irmãos estão entendendo a veracidade da Bíblia? A ciência tem que bater com ela. Está entendendo? Só que é uma coisa importante. A ciência é obrigada a explicar a Bíblia. Mas a Bíblia não é obrigada a explicar a ciência, viu? Os irmãos, coloquem isso em suas cabeças, viu? Ah, mas a ciência diz que o homem veio do macaco. A Bíblia não fala isso. Então, e outra, a palavra de Deus não está preocupada. Eu estou falando aqui, eu estou dando um exemplo que algumas coisas coincidiu, porque a ciência foi realmente, vamos supor, ela provou, porque não, você já pensou, irmão, se hoje a ciência com seus satélites, lá do céu, lá do alto, da órbita, tirasse uma foto da Terra, e a Terra fosse quadrada mesmo? E Isaías está dizendo que ele assentou no globo terrestre. E aí é uma condição. Não, porque contra fatos não há argumento, né? E agora não vou dizer nem contra fatos, é contra fotos. Né? Contra uma foto tirada, tem argumento? Não, não tem. Tem? Mas a Bíblia já diz lá. Não tem como se confundir, exatamente. Aí quando alguém querer ler Apocalipse e dizer que é os 4 cantos, e aí como é que os irmãos vão responder? Hã? Sim. Aí você vai para Isaías, aí ele diz, então é 2 palavras? Está contradizendo? É aí onde os irmãos têm que estar preparados para dizer. Está entendendo? Não, é a inspiração. Nós temos que entrar na revelação. Lê aí. O que mais um versículo ele vai ler aqui. Jó falando da terra no espaço. Eu vou explicar a questão da terra quadrada, viu? Jó 26, capítulo 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. No universo, falando da posição dela. Da terra sobre o universo. Sobre o universo, exatamente. Suspende a terra sobre o nada. Assim, olha, eu só quero dizer para você, essa questão deles dizer que a terra é quadrada não prevaleceu. Mesmo entre os mais céticos mesmo, os agnósticos mesmo, os ateus, ou seja, não prevaleceu. Isso também é uma coisa que devemos deixar claro. Não prevaleceu essa teoria que a Terra é quadrada. Não prevaleceu. Porque não tem fundamento, porque foge da Bíblia, tá entendendo? Mais uma explicação breve. Pode aparecer alguém que talvez só para te afrontar vai dizer, mas como é que está dizendo que é 4 cantos? Pode aparecer. É isso que nós temos que estar preparados. Tá entendendo? Aí você diz, irmãos, aqui está falando... Eu gostaria até que o irmão lesse novamente sobre... o 7:1. Repita isso aí, irmão. Apocalipse 7. Foi, irmão? Quem foi que leu o 7? Repita aí. Onde nós vamos achar a explicação? Dentro da própria ciência, viu? Pronto.
Isaías agora está folgado. Isaías está dizendo, tá vendo? Bateu. Né? Isaías pode estar dizendo, bateu, é um globo mesmo. Tiraram a foto e comprovou. E Isaías, Apocalipse, né? O escritor de Apocalipse. O que ele diz, vamos ver, né? Vamos ler aí. Apocalipse agora, 7. ele vai ler e os irmãos prestam atenção na essência da palavra, o que está escrito, ó. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Quadrada, né? 4 cantos quadrados. Até aí, Apocalipse está perdendo. Até aí, Apocalipse ainda não provou. Continue. Retendo os 4 ventos da terra. Ou seja, parando os 4 ventos. Aí nós temos a resposta. Eu quero que se alguém pode... retendo. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, olha, a terra quadrada, 4 anjos segurando os 4 ventos. A nossa terra, ela tem uma posição geográfica. Aonde nós temos, olha a resposta, viu? Dentro da ciência. Olha lá, nossa irmã Yasmin já matou a charada aqui. Norte, sul, leste e oeste. Não, mas isso quer dizer o quê? Não, porque no próprio jornal diz, está ventando norte. Ó, o vento norte, olha o anjo segurando o vento norte. Né? Ou seja, no globo tem o norte, não é? O norte, o sul, o leste e o oeste. O anjo tem um anjo em cima, um anjo embaixo, um anjo aqui no oriente e outro no ocidente. Né? Segurando os ventos. Está aqui redondo. Isso nós aprendemos na escola, né? Um dia desse eu estava fazendo a tarefinha do meu menino de 7 anos e tinha isso. O desenho, o norte e o sul, no redondo. Ou seja, os 4 cantos, norte, sul, né? Leste e oeste. Aí você diz, tá ventando norte, tá ventando sul, tá ventando pro noroeste, pro oeste, tá entendendo? E a Bíblia diz que, em Apocalipse, os anjos estavam lá segurando o quê? O vento que realmente vem do norte. Quando alguém está dizendo para você, olha, está ventando norte, os mais velhos, né? Tem um vento norte mesmo, tem um vento sul, tem um vento leste, então os anjos... Entenderam, irmão, essa questão? Só que eu quero deixar claro para os irmãos que não prevaleceu essa tese da terra ser quadrada. Não prevaleceu, ela morreu pelo meio do caminho, entendeu? Mas os irmãos compreendem. Mas é que nem eu digo, pode vir algum cético, pessoas que não acreditam, ou que simplesmente querem contradizer você e dizer, vem cá, Valdez, alguém, né? Valdez, se diz que a Bíblia é correta, ou diz, ok, está dizendo que 4 cantos é quadrado, você diz, nos 4 cantos, ele ainda risca no papel um quadro, ainda faz um quadro, aí ele já vai te iludindo. Aí você, é um quadro mesmo, vi 4 cantos, 1, 2, 3, 4, vi, rapaz. Aí ele leva em Isaías, aí diz, e é um globo, aí ele faz para você, irmã Valdez, para os irmãos, ele pode fazer isso. Um quadrado de Apocalipse e um redondo de Isaías. Aí você, pela ilusão, pela pressão que ele está fazendo e te mostrando, você diz, não é que é mesmo? Apocalipse 4 cantos, e ele ainda marca 4 cantos, 1 canto, 2 cantos, 3 cantos, aí onde você tem que usar, irmãos, o conhecimento da palavra. Eu quero te dizer, não é isso que vai te levar ao céu, mas pode ser isso que te tira do céu. Por quê? Porque quando você não crê, sua fé cai. Como é? Na forma geométrica, eu aprendi na escola, isso. Que é a rosa dos ventos, né? É a rosa dos ventos. Que tem... Quando vai na forma geométrica, que você pode ter um negócio assim, que você vai formando um círculo. Eu aprendi na escola. Ali é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, você centraliza o compasso, né? O compasso. Quando você gira lá, é um círculo, porque ela tem todos os pontos, né? Todos os pontos. Ela tem um... Não, mas aí depois... Centraliza e você faz o círculo. E outra, aí ela dentro dela, ela vem os pontos, né? Assim, que é aqueles pequenininhos que vai preenchendo até formar o redondo. E os irmãos, bravo, eu gostei dessa explicação das irmãs aí. Compreenderam? A questão de aprender, irmão, não é que nem eu disse, não vai te levar ao céu, mas pode te tirar do céu. Porque quando alguém faz um quadrado, irmão Valdez, e um redondo, sua fé, dependendo da expressão de quem vai explicar para você, sua fé ela pode cair, é mesmo, rapaz, e agora? Mas quando você tem a explicação, você diz, olha, você diz que é tão inteligente, aí você vai mostrar os pontos cardeais, vai mostrar. Os irmãos compreenderam? Irmãos, eu quero terminar pelo menos essa folha aqui antes do lanche. O lanche vai ser rapidinho. Não é nenhum lanche, é só para beber água. Os irmãos não trouxeram o lanche? Pronto. Como obtivemos... Amém? Ó, vamos lá. Capítulo 1, lição 5. Como obtivemos a Bíblia? Primeiro,
os manuscritos. Como obtivemos a Bíblia? Através dos manuscritos. Aí vai falar um pouco sobre os manuscritos. Amém, irmãos? Pois é, 9 horas. Irmãos, vai ser rápido, só 5 minutinhos, viu? Que não tem mérito. Ó. Letra A, os manuscritos. Os manuscritos. A Bíblia foi originalmente escrita em longas lâminas. Quando fala escrita, não quer dizer, primeiro ela veio do verbo, né? Entenda, o verbo já ficou, não é que ficou para trás, mas ele já ficou, antecedeu a escrita. Depois que, com o tempo, foi que começaram a escrever. A Bíblia foi originalmente escrita em longas lâminas de pergaminho, que eram então enroladas em rolos de madeira. Alguém quer falar um pouco sobre pergaminho, sobre essas coisas da aula passada? Ou perguntar alguma coisa? Os irmãos entenderam, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso. Então ela foi escrita, né, nos pergaminhos lá, onde a gente viu na aula passada. Ela foi escrita com o passar do tempo. Nós vamos ver que foi muito tempo depois que Deus falou. Não é que Deus falou e alguém vai falando e Deus escrevendo, não. É que nem eu falei há pouco tempo, ela era verbalmente falada. Realmente, Deus falou e o homem continuou falando. Como ele, quando chegava na igreja, na sinagoga, ele não lia, ele falava o que Deus tinha falado. Então, por isso que tinha pessoas especiais para ter o cuidado de nunca errar o que foi dito, porque muitas vezes você fala uma coisa lá, fala lá, vamos supor, na praça, quando ela chega aqui, ela está distorcida, né? Vamos supor, alguém pediu água lá embaixo, quando chegar aqui, você já está entendendo que alguém pediu foi gasolina, chega gasolina. Mas nesse tempo tinha, por isso que Deus escolheu pessoas zelosas, como Moisés, como Isaías, Jeremias, para ter o cuidado de levar essa palavra verbalmente falando, até chegar assim o ponto de se escrever. Os irmãos estão compreendendo? Então, primeiro nós falamos sobre isso, os verbos, agora a escrita. A Bíblia foi originalmente escrita em longa lâmina de pergaminho, que isso nós já vimos, eram chamados de manuscritos, que significa escrito à mão, manuscrito, escrito à mão. Isso aí também, né, irmão? Os homens que copiavam a palavra de Deus, agora vamos ler, é o que eu falei. Os homens que copiavam a palavra de Deus nesses manuscritos chamavam-se escriba. Escriba vem de escrita, eles escreviam. Esses manuscritos eram muito caros e eram lidos à congregação. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Na aula mais na frente nós vamos ler sobre o hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Amém? Então, rapidinho, os irmãos vão ter uma pausazinha. Amém? Agora nós vamos ter uma pausa. Daqui a 5 minutos nós estamos voltando, em nome de Jesus. Uma pausa para tomar uma água, refrescar um pouco. E logo nós vamos falar. É importante os próximos temas, que é a Septuaginta, a Vulgata e a primeira tradução anglo-saxônica e os capítulos e a primeira tradução para o inglês. Possivelmente não vai dar tempo para a gente falar hoje, mas já estou adiantando para os irmãos. Uma pausa para o café. Amém, irmãos? Então voltamos no nosso intervalo. Os irmãos já tomaram sua água, tomaram um azinho, glória a Deus. Irmãos, como eu falei, nós falamos aqui como obtivemos a Bíblia. Para nós obter a Bíblia, alguém teve que escrever, né? Alguém falou que foi Deus, depois se escreveu, depois foi escrito. Muito bem, só que como ela foi escrita, a primeira língua que foi escrita foi deixa eu ver quem se lembra? Hebraico. É uma língua praticamente, vamos dizer assim, arcaica. Ou seja, que ela foi ultrapassada, mas foi escrita em hebraico. Por isso que teve que ter os tradutores. Aí, depois do hebraico, teve em ascensão o grego, a língua grega. Só que, no entanto, a Bíblia estava escrita no hebraico. Estão compreendendo? E aí, a Bíblia foi escrita no Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito no hebraico. Nunca esqueça, quando alguém pergunta isso, qual é a linguagem oficial da Bíblia que foi escrita a primeira vez? Qual é a linguagem? Hebraica. O hebraico ele ficou uma língua um pouco esquecida, ou defasada, entre aspas, né? Isso é coisa para a gente estudar mais na frente, amém? Então alguém teve que traduzir, porque o tempo foi passando e aquela língua foi ficando para trás. Então o grego
prevaleceu na época. Aí, por isso que temos ela foi traduzida, tem uma Bíblia, uma tradução que se chama Septuaginta. Eu perguntei na outra aula se alguém já tinha visto falar sobre a Septuaginta. Assim, alguém já tinha visto falar a Septuaginta? Essa tradução da Septuaginta? Hã? Ninguém nunca viu falar, né? Ou seja, já ouviu falar, né? Aí diz aqui, ó, vamos ler, ó. Vejam bem, exatamente, tem pessoas, que aquilo que eu falei, tem pessoas que gostam de colecionar a Bíblia, a Septuaginta, né, alguma versão, não é ela original, alguma versão pode até você ainda achar, mas isso aí é coisa para quem gosta de internet, de pesquisar, e é bom, viu? Isso é muito bom. Agora tem uma questão, Septuaginta, diz aqui, ó, por volta de 270 anos antes de Cristo. Os irmãos, esse AC, né? Não vou nem comentar, né? Os irmãos entendem, né? Antes de Cristo. Uma tradução grega, olha, o grego estava prevalecendo. O hebraico, ele prevalecia ainda, só que o grego estava em ascensão. É como se fosse o inglês hoje. Uma tradução grega do Antigo Testamento foi feita por 70 doutores de Alexandria. Sim, aí até aí... Alguém já ligou alguma coisa? 70 com Septuaginta? Já estão ligando? Septuaginta, no grego, significa 70. Pronto, né? 70. Uma tradução grega do Antigo Testamento foi feita por 70 doutores de Alexandria. Essa tradução foi feita largamente difundida e usada nas traduções posteriores. Aqui está dizendo, irmão, ou seja, primeiro foi escrito em hebraico, até então, se passou muitos e muitos anos, né? Aí a Grécia, a Roma, começou a entrar em ascensão. O que aconteceu? Precisava-se de uma nova linguagem para se entender a Bíblia. Não é que era necessário, mas como Deus perpetua a sua palavra, era necessário. Já pensou se alguém não se preocupa em traduzir em várias línguas até chegar... Como ia chegar no português? Como ia chegar no inglês? Né? Alguém se preocupou em traduzir. Veja bem, ó. Septuaginta significa 70, que são 70 tradutores. Do Egito. No Egito. Em Alexandria. 200 anos a 300 antes de Cristo. Preste bem atenção. Isso aqui os irmãos não têm aí. Se quiser anotar alguma coisa, ó. De 200 anos a mais ou menos meados de 200 anos a 300 antes de Cristo, o rei egípcio Ptolomeu II pediu aos religiosos que fizessem uma tradução em grego do Pentateuco. Aí já também tem uma história. O Pentateuco, os irmãos já sabem o que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá em Alexandria, para os irmãos entenderem, na Grécia, o que aconteceu? Era um reinado que estava em ascensão. Tinha um rei, tinha um sacerdote, tinha, né, os conselheiros do rei. Se criou uma biblioteca, que é referência até hoje. Uma biblioteca onde tinha todos os livros, todas as informações da época, as anotações astronômicas. Na biblioteca, né? O gerente ou o bibliotecário que tomava conta, ele chegou para o rei e disse: rei, o rei Ptolomeu, Filadélfia, ele chegou para o rei e disse: rei, não tem como tu dar um jeito de traduzir o hebraico, a Bíblia, o Pentateuco, para a nossa língua de hoje, para o grego? Nessa época, o rei tinha milhões de escravos judeus que vieram de Israel, né? Aí ele disse, ó, só quem pode, ele pensou, só quem pode traduzir são eles mesmos, os judeus, que a Bíblia é dos judeus, né? Assim, entre aspas. Já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou enviar ao rei de Jerusalém, ou ao sacerdote de Jerusalém, se eu não me engano, foi 100 ou foi 100 mil escravos, eu vou mandar para lá e pedir, e levar presentes e pedir a ele para mandar alguém, mandar algumas pessoas daí
para vir aqui, que eles tinham lá na biblioteca deles, eles tinham manuscrito em hebraico, mas ninguém sabia traduzir, que o que estava prevalecendo era o grego. Os irmãos estão compreendendo até aí a história? É o rei de Alexandria. Isso, o rei de Alexandria, da Grécia, né? Que a cidade era Alexandria. O que acontece? Aí ele fez essa jogada. O rei, para se engrandecer, não. Na minha biblioteca tem que ter a tradução. Ele já tinha o Torá, isso aí também é coisa que a gente vai ver mais na frente. Ele tinha, mas ninguém sabia ler, porque era em hebraico. Então ele disse, não, então eu pego os escravos aqui, mando lá para o sacerdote lá da época, e peço em troca que ele mande pessoas de lá, né, que o grego já era influente. E na Grécia, muitos judeus já tinham tanto os escravos como muitas pessoas que já eram cidadãos da Grécia, tá entendendo? Então o administrador da biblioteca foi até o rei Ptolomeu Filadélfio, chegou, rei, olha, tá faltando, tua biblioteca é grande demais, né? A biblioteca de Alexandria é grande demais. Tem lá o livro em hebraico, só que ninguém sabe ler. Não tem como dar um jeitinho de traduzir para o grego. Ele disse, aqui ninguém sabe o hebraico para poder traduzir. Então, aí ele fez essa jogada. Aí chegando lá em Jerusalém, o que ele fez? O que o sacerdote de Jerusalém fez? Ele enviou 6, tinha as 12 tribos, né, de Israel. Aí o que ele fez? Ele enviou 6 pessoas de cada tribo. Aí você faz, era quantas tribos que a gente conhece? São 12 tribos, né? Então ele enviou 6 pessoas, representantes de cada tribo. Isso no ano, aqui nós vimos aqui, no ano 277, isso, pronto, exatamente, eu falei de 200 a 300, e está exatamente aqui, 277 a.C. Mais ou menos nesse ano aí, ele mandou 6 de cada tribo, que dá quanto? Faça as contas aí. 6 vezes 12. 72, né? Então ele enviou 72 pessoas até a Grécia, para traduzir. Chegando lá, o rei, que não é besta, ele preparou numa ilha, né, onde ele tinha os pergaminhos em hebraico, aí levou para lá. Chegando lá, a história diz que eles tinham, cada um tinha um cubículo, chamava cubículo, era uma área onde e eles iam ficar particular, ou seja, 72 espaços, aí eles pegaram os pergaminhos e disse, olha, eles foram bem recebidos. Tá aqui, tá aqui, né? Tá tudo em hebraico, ninguém entende nada. Eles entregaram cada um de um cubículo, ou seja, um separado do outro, num quarto separado. Aí vocês vão traduzir, que eu quero essa tradução em grego, que é para o meu povo ler. Você está entendendo como Deus faz as coisas? Deus sempre vai trazendo a palavra. O rei se incomodou que queria ter, né? Talvez um luxo do rei, mas era uma vontade de Deus. Você está entendendo? Aí pronto, eles estão traduzindo lá a Bíblia. Começa a traduzir a Bíblia. Aí depois eles vão confrontar. O mais interessante que a história conta, tá, isso tudo está escrito, é que quando eles traduziram os Pentateuco, coincidiu, vamos supor, eram 72 pessoas, coincidiram cada história com cada história. Entendeu? É por isso que a Septuaginta foi a Bíblia, vamos colocar a Bíblia, mas eles chamavam manuscrito, a Bíblia que até hoje tem influência nos nossos dias, porque é como se a Septuaginta ela tem uma veracidade imensa em relação à primeira Bíblia, aos primeiros manuscritos. Você está entendendo? Porque nós vamos ver aqui nas Bíblias de hoje que tem algumas contradições de escrita e que nos confundem. Está entendendo? E que é que nem foi falar aqui, pode até nos derrubar da fé. Então, a Septuaginta, ela bateu. Por que deram essa veracidade? Que ela era muito coincidente. Porque os 70 que traduziram, quando eles foram confrontar, dizer, não, deixa eu ver se a sua está igual a minha. O rei, né? Deixa eu ver se a sua está igual a dele. Um fiscal foi lá. Quando eles leram já em grego, os 5 Pentateucos das 72 pessoas bateram certinho. Sabe por que bateu certo? Porque quem veio traduzir foi o povo a qual Deus deu a palavra. Os judeus. Os irmãos estão compreendendo essa parte aí? Os iluminados. Encaixou. Os iluminados. A palavra era inspirada, aí os iluminados. Está entendendo? Então coincidiu. Por isso que a Septuaginta, os irmãos, tem muitos estudos que, assim, se você estiver lendo, tem assim, referência na Septuaginta. Então, quer dizer que ele tem referência na Septuaginta. Então, ela foi por muitos e muitos anos a Bíblia mais
lida e foi dada crédito. Por quê? O hebraico foi ficando para trás, entre aspas. Quando eu falo entre aspas é porque não é bem assim, ficou para trás. Aí a Septuaginta começou de, rapaz, então, porque é o grego, chegou, era a língua do momento, era o inglês do momento. Estão compreendendo? E todo mundo compreendia. Então ficou uma Bíblia fácil de ler. Então as instituições, os outros reinados, que já falavam grego também, aí começaram, não, lá em Alexandria tem. Aí começaram a se inspirar na Septuaginta. Ou seja, Septuaginta foi a quantidade de homens que traduziram a Bíblia. Por isso que eles colocaram esse nome, Septuaginta, que vem de sete, no latim, no grego. Vocês estão compreendendo? Então por isso que é Septuaginta, significa 70. Eram 72, mas eles não iam colocar... Aí colocaram 70, a Septuaginta. Compreenderam essa questão? Ou seja, tem um manuscrito que é em hebraico, manuscrito é um manuscrito em hebraico, depois era necessária a tradução, já no grego que era a língua do momento, que foi a Septuaginta. Aí nós vamos aqui, ver aqui o horário, eu sei que esse assunto é um pouco, mas nós só temos aqui 7 minutos, mas vou considerar 10 minutos. É melhor. A letra C, a Vulgata. Então, entenderam, né? Primeiro foi o manuscrito, que foi a escrita de Deus mesmo assim, no hebraico. Depois veio a Septuaginta, ou seja, veio, entre aspas, se modernizando, até chegar no Deus. Depois veio a Vulgata. Esta foi uma tradução latina da versão Septuaginta do Antigo Testamento. Do original grego, do Novo Testamento. Significa tornar comum ao público. Foi feita no norte da África e foi revisada por Jerônimo no IV século. Durante o século, esta foi a Bíblia padrão da Igreja Católica. E o dirigente lia para o povo. Durante os anos das eras das trevas, a palavra de Deus esteve trancada na língua latina. Irmãos, vamos ler aqui João, capítulo... Os irmãos abrem aí, João, capítulo 19, verso do 19 ao 20. Enquanto isso, João 19, do 19 ao 20. Enquanto isso, eu vou explicando aqui o que é Vulgata. Vulgata. A palavra em si, Septuaginta já é um pouco mais complicado, mas tem uma explicação. A Vulgata, que significa o quê? Vulgar. Tornar comum. Está entendendo? Para você ver o que é o costume do povo. Hoje, quando você diz aquela mulher é vulgar, ou diz essa roupa é vulgar, dá uma má impressão, né? Mas essa palavra originou daquela época. Não é que era uma má impressão, é que vulgar era do povo. É normal. Tá entendendo? É do povão. Vulgar. Então todo mundo... Foi uma língua que foi escrita, ou seja, o grego que estava em ascensão. Agora aqui já a Vulgata, quem estava em ascensão já era o latim, outra língua. Que é um estudo mais para frente, tá entendendo? Que a língua vai se modernizando. Já não era mais o grego. Aqui, isso já foi, irmão, mais ou menos no IV século depois. Isso já foi depois de Cristo. Aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Isso, mas não lê agora não, viu? Olha, ó, já foi escrito entre o século IV e o século V, ou seja, entre 400 anos depois de Cristo e 500 anos, mais ou menos. Você está entendendo? E nós lemos lá a Septuaginta foi 227 anos antes de Cristo. E agora nós já estamos em 500 anos depois de Cristo. Mais ou menos quantos anos dá? Quase 800 anos depois da Septuaginta é que foi escrito a Vulgata. Ou seja, a língua já mudou, a essência da língua. Agora já era o latim, que era uma língua mais... que do latim foi que originou, vamos supor, o português, o inglês, já é uma língua que nós falamos, já derivou do latim. Então ela foi se aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje. Entendeu, irmãos? Então, no caso, o Novo Testamento, ele foi escrito poucos anos depois que Jesus morreu. Exatamente, e tem até a cronologia. Exatamente. O Novo Testamento não foi escrito no momento que Jesus estava ali, não. Foi mais ou menos 40 anos depois, 60 anos, tem deles até de 80 anos depois que Jesus morreu. Tá entendendo? Não passa de 300 anos. Não. Passa não. Ela foi mais ou menos 40 anos. Até então ela era falada, ainda tinha o costume de se falar. Vamos supor, ali, Paulo, os apóstolos, eles falaram um pouco da Septuaginta. O que eles falavam, que já era no grego, eles já falavam, já não do hebraico, porque eles não tinham muito domínio do hebraico, eles já tinham domínio do grego. Então eles já falavam da Septuaginta. É claro que eles não iam dizer, está escrito lá na Septuaginta. Não, isso está entendendo? Nós vamos ler aqui justamente agora, ó. João 19, do 19 ao 20. Ou seja,
A igreja na época viu a necessidade que o povo já tinha outra língua, então eles queriam uma língua mais clara. Por isso que esse nome Vulgata, que é para o povo. Vulgata, foi escrita Vulgata. Só que aí, irmão, na próxima aula eu vou falar sobre algumas contradições, que é assim, ó. Quando é de Deus, nada muda. O de Deus permanece. Mas como foi o homem que foi lá, traduziu, alguém já foi lá e incorporou alguma coisa. Tanto na Septuaginta como na Vulgata. Aí é onde entram os livros apócrifos. Nós vamos estudar também isso. Eles acrescentaram. Aí é uma história que os irmãos, vocês podem ler em casa para ir gerando dúvida e depois aqui a gente compreender. Entendeu? Pode ler. João capítulo 19, do 19 ao 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Vocês estão entendendo a evolução da coisa? A veracidade da coisa? Pilatos, você vê, né? Quem mandou escrever não era tão tolo, não, né? Ele mandou escrever lá na cruz. Porque os irmãos sabem que tem uma placa em cima da cruz e estava escrito o que naquela cruz? Lá em cima. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Só que Pilatos, não é isso? Ele mandou escrever em 3 línguas. Olha as línguas, olha o que nós estamos falando, olha as línguas que ele mandou escrever. Você vê que o estudo condiz com a verdade, né? Primeira língua que nós falamos e estudamos aqui foi o quê? E a segunda? Grego. E a terceira? Latim. Ele mandou escrever, diz, olha, escreve lá em hebraico, em grego e latim. Esse latim, vamos supor, era a língua do povo. Ou seja, antes tinham os hebraicos, que não era todo mundo que sabia. Depois o grego, que já aperfeiçoou mais um pouco. E depois o latim, que era do povão. Por isso que ele mandou escreve em hebraico, grego e latim. Que é para o povo entender. Você está entendendo, irmão? Que isso não se perde de Deus. Isso já é uma essência de Deus. Não se perde. O rei poderia dizer, não, escreve lá no grego, que é a nossa língua. Ou no latim só. Não, mas ele mandou ler. Aí confirma que a Bíblia diz. Foi escrito no hebraico, no grego e no latim. Então, a Vulgata é isso. A língua do povo. Só que nós vamos estudar um pouco. E quem escreveu foi Jerônimo. Jerônimo era um padre. Era na época, o padre, vou dizer assim, um bispo, né? Que ele foi. Aí o Velho Testamento, ele não se baseou no grego. Ele foi no hebraico e traduziu diretamente do hebraico. Já o Novo Testamento, ele já baseou já no grego. Aí escreveu. Os irmãos entenderam essa questão aí, da Vulgata? Quando dizer, não, os católicos, a Igreja Católica, ela usa muito a Vulgata. Muito, porque saiu dela mesmo, a Vulgata foi alguns tradutores dela, então ela usa muito, apesar de ter alguns concílios aí que foi aperfeiçoando, foi tirando algumas coisas, acrescentando outras a seu favor, isso é coisa que nós vamos ver nas próximas aulas, mas a Igreja Católica usa muito essa Bíblia. Já vamos supor, nós como protestantes, assim, os escritores se baseiam muito, eles já não se baseiam tanto na Vulgata, eles procuram basear diretamente do hebraico, do grego ou então da Septuaginta. Está entendendo? Porque quando entra a Vulgata, Jerônimo acrescentou algumas histórias que tinha na época. Algumas histórias. Vamos supor, ele escreveu a Bíblia e ele com um sexto que ele tinha, quer dizer sexto, mas vamos supor, ele escrevia, ele traduziu a Bíblia, aí aqui no canto, ele escrevia algumas histórias que acontecia, algumas tradições que o pessoal tinha. Só que era dele. Ou seja, que o pessoal contava, ele ia lá, ele achava que aquilo ia acrescentar alguma coisa na fé. Aí são os livros apócrifos. E o que aconteceu? Essas anotações, mas só que mais tarde se descobre que Jerônimo, ele fez uma observação, ele diz, essas anotações, esses anexos que eu faço, só tem base, ou só tem validade para algumas comprovações da cultura da época. Só que a Igreja Católica, ela pegou e transformou em livros da Bíblia. Eles não foram inspirados. Vocês vão ver nos apócrifos, alguém já vai falar sobre os apócrifos, eles não são inspirados, não estão na Bíblia. Só que a Igreja Católica, algumas coisas favoreciam a Igreja Católica dentro das tradições, né? Então a Igreja Católica foi ajustando, vamos supor, pagar indulgência. Já se falava nisso. Então, por isso que a Bíblia Católica tem 7 livros,
a mais, algumas têm 14, a gente vai ver na história. Vocês estão entendendo? Ele fez, vamos lá, traduziu a Bíblia. Só que ele fez uns anexos, umas anotações dele. Só que era dele, era da época, não foi inspirado por Deus. Por isso que nós, cristãos, não aceitamos os livros apócrifos. Nós vamos estudar sobre isso, sobre os livros, o porquê não aceitar os livros apócrifos. Os irmãos entenderam? Nós vamos parar por aqui. Vou até anotar aqui. Exatamente. Os irmãos entenderam o estudo de hoje? Compreenderam? Alguma dúvida sobre quando entrou aí a questão da Septuaginta? Porque enquanto estava na Bíblia, como foi? Tá bom. Agora quando já entra na Septuaginta, na Vulgata, depois vem o anglo-saxônico. Mas até aí nós explicamos a Septuaginta e a Vulgata. Os irmãos entenderam? E outra, na próxima aula, quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto de hoje, é só chegar. Irmão Ismael, antes de iniciarmos, eu queria tirar as dúvidas sobre isso. Pode perguntar. Entendeu? Por que isso, irmão? Porque nós conhecemos. E a Vulgata vai me levar. Aí sabe quem me escreveu? Não. É o que eu digo, não leva, mas pode te tirar. Entendeu? Por falta de conhecimento. Eu espero que os irmãos tenham compreendido em nome de Jesus. E vamos agora, nesse momento, eu vou anotar. Amém? Nesse momento, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos orar para encerrar. Queria aqui agradecer a todos os presentes. E também aos irmãos, aos internautas que estão nos ouvindo nesse momento. Quero dizer para os irmãos que nós temos um colega, um irmão, fazendo esse curso online, lá de Vitória da Conquista. Ele está online nesse momento, é o nosso irmão, o obreiro Alcion, né? Ele congrega, se eu não me engano, juntamente com o pastor Juarez. Então ele está online nesse momento fazendo esse curso também. Também quero agradecer ao irmão o pastor Cleuto, que está juntamente conosco, a nossa irmã Madalena, né, a esposa do nosso irmão Charles, também o Nelsinho, Genilton, o Robson, mais alguém aí, irmão? E outras pessoas que estão ouvindo, né? Eu tenho certeza, talvez o nosso irmão Paulo, a nossa irmã Marilene, quem tem um link está ouvindo nesse momento. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Josué, né? Pronto. Muito bem, irmão Josué. Tem que se aperfeiçoar mesmo na palavra e ouvir. Então, fazendo esse esforço. Então, que o Senhor possa estar abençoando em especial a eles também, que também não é fácil, né? Você estar ouvindo ali. O bom mesmo é que nem os irmãos estão aqui, na sala de aula. Então, mas isso é um esforço que eles estão fazendo para agregar conhecimento às suas palavras. Então, eu só quero agradecer a vocês por tudo isso, amém? Deus amado, nesse momento, Pai eterno, quero te agradecer pelo dia de hoje, pela aula, meu Pai, por tu ser o nosso guia, por tu ser a nossa inspiração, a nossa revelação e a nossa iluminação. Muito obrigado, meu Pai. Que tudo que for falo aqui, meu Pai, que foi falo, meu Pai, simplesmente foi para nós encontrarmos um jeito, meu Pai, um caminho para entrar no céu, meu Pai, para nos aperfeiçoar. Se estamos aqui é porque queremos entrar na glória, não ser melhor do que ninguém, mas simplesmente, meu Pai, para quando chegarmos aí, meu Pai, ter com que te entregar alguma coisa nas nossas mãos. Muito obrigado por cada irmão que aqui se fez presente, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.